paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Livro de Gênesis, vai abrindo aí. Gênesis capítulo 18. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, amém? Deus abençoe o bispo, pastora, vocês são uma bênção. Diga para o seu irmão aí, você é uma bênção. Esse lugar é uma bênção. Marcão ali. Essa mocidade aí, uma bênção também. Tem um rosto ali que eu vejo faz 10 anos ali, eu conheço a Thalita Tamires? Essa é a Tamires. 10 anos conheço a Tamires também, uma alegria ver você sempre aqui, amém? Gênesis capítulo 18, versículo de número 22. Gênesis capítulo 18, versículo de número 22. Você que achou, dá um glória aí. Glória a Deus. Então, viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor já falou conosco, através dos louvores, através da palavra, através das orações. Nós cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio, meu Pai, em nossos corações. Mas ainda precisamos ouvir um pouco mais da sua voz. Que não possamos sair daqui, meu Pai, sem ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala aquilo que nós precisamos ouvir hoje. Não fala aquilo que nós queremos, Jesus. Porque aquilo que nós queremos enche o nosso ego, Jesus. Nos traz cheio de vaidades. E isso não agrada ao Senhor. Quebranta nosso coração. Repreenda o orgulho. Repreenda, meu Pai, toda a pequenez que Satanás tem colocado em nosso meio. Em nome de Jesus. E você se senta aplaudindo a Jesus. Glórias a Deus. Amados, olha para cá. Para você entender a mensagem, amém? A Bíblia vai descrever o início de um tempo de dispensação patriarcal. O que é isso, pastor? Dispensação é um tempo a qual Deus passa com o homem, a qual o homem passa com Deus em obediência ou desobediência. Diante da teologia, existem 7 dispensações. Hoje, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Qual que é esse, pastor? A dispensação do tempo do favor imerecido de Deus para com o homem. Só que tudo se inicia no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus vai criar Adão e Eva e vai pô-los eles dentro de um jardim. E Deus vai dizer: olha, de todos os frutos podem comer, porém deste fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, deste você não vai tocar, e nem comer. Ali se inicia a dispensação da inocência. O homem não sabe o mal, o homem não conhece o pecado, influenciado por Satanás. Eva e Adão vai tocar o fruto e a queda do homem vem. O homem agora, os seus olhos são abertos e agora ele conhece o pecado, ele conhece a maldade. E o que é a maldade? Muitos vão dizer que a maldade pode ser considerada como o ato de desobedecer a palavra de Deus, o ato de desobedecer a Deus. E eles vão entrar em uma outra dispensação, a dispensação da consciência. O homem agora, ele entende o que é o pecado, ele entende o que é o mal, e ele é expulso do jardim. Como já foi falado aqui,
Adão e Eva têm 2 filhos. Um chama Caim e outro chama Abel. Caim mata Abel, simplesmente porque não gostou que Deus se agradou da oferta de Abel, mas desagradou-se da sua oferta. Assim se inicia uma abundância de maldades, de pecado. Vai se espalhando, o homem vai se desenvolvendo, e com o homem se desenvolvendo, crescendo, também vai se desenvolvendo o pecado na humanidade. No livro de Gênesis, capítulo 6, você vai ver que Deus olhou do céu para a terra, e todo o desígnio do coração do homem é mau, a qual Deus fala: o meu espírito não continuará contendendo, resistindo ao do homem. Por quê? Porque este espírito não é meu, este espírito ele é carnal. A palavra diz que Deus, olhando, viu um homem chamado Noé, que todos aqui conhecem. Quem não conhece Noé? O construtor da arca. Noé andava com Deus, Noé seguia os preceitos do Senhor, a ponto de Deus dizer: Noé, faça uma arca. Deus deu um projeto de deu um projeto de salvação para Noé. Noé começa a construir. Deus vai devastar a humanidade com o dilúvio para limpar o homem que criou. Deus vem com o dilúvio. Noé passa pregando anos a anos. A palavra diz que Noé ele pregou para aquela geração. Só que é uma geração de coração duro. Uma geração que não quer ouvir a palavra de Deus. Uma geração que, se fosse trazer para os dias de hoje, pregar a cruz é uma loucura hoje. Pregar o evangelho da cruz, da renúncia hoje, uns vão dizer: você é louco, você não bate muito bem. Por quê? Porque hoje está se acostumado a ser aceito. É o evangelho de aceitação. É o evangelho onde não é mais favorável renunciar. Eu preciso ir na vibe da internet, na vibe das redes sociais, na vibe do povo lá fora. Só que a palavra diz que Deus nunca chamou você para ser igual aos de lá de fora. Olha para cá. A palavra diz assim que Deus manda o dilúvio sobre a terra. Enche-se os montes de água. E aí Deus começa a reduzir essas águas. Reduzindo essas águas, Deus vai olhar para a família de Noé e vai fazer uma ali. Vai dizer assim: Noé, eu não vou mais destruir a terra com água. Eu não vou mais destruir a terra com dilúvio. Esta aliança que eu tenho com você. E o sinal desta aliança é: quando eu olhar para o arco, que está em meio às nuvens, toda vez que eu olhar, eu vou lembrar da aliança que eu faço com você hoje. Noé, multiplique-se, cresça, encha a terra de seres viventes novamente. O homem agora vai entrar numa dispensação de governo humano. Diga assim: governo humano. O que é isso, pastor? Agora o homem pode fazer à vontade. Conforme ele cresce, ele vai começar a fazer construções. Ele vai começar a se desenvolver segundo os seus próprios pensamentos. A palavra diz no livro de Gênesis capítulo 11, que o homem, ele se desenvolveu, ele cresceu, só que era uma língua só. E ele vai começar a criar uma torre. Ele vai começar uma construção, dizendo: olha, vamos construir uma torre, até que chega às altas nuvens. E ele vai dar nome para essa torre de Torre de Babel. Só que a palavra diz assim, que Deus desceu para ver a cidade. Quando Deus desceu para ver a cidade, Deus viu que o coração do homem não é para adorá-lo, mas para se engrandecer em cima da sua construção. E eu entendo algo, que nem toda construção que eu faço, Deus aprova. Nem tudo que eu coloco no meu papel, Deus ele aprova. O livro de Provérbios vai dizer assim, que aos olhos dos homens, tudo é certo, tudo é correto, porém Deus pesa o espírito. Que o homem pode traçar planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ou seja, você pode até planejar construir alguma coisa, dizendo pela sua boca que você está construindo para Deus, só que Deus pesa o espírito.
Diga assim: Deus sabe quem é você por dentro. Deus sabe o motivo dessa construção. Você pode querer enganar o pastor, você pode querer enganar os seus parentes, você pode querer enganar a si mesmo, sem admitir que você quer algo para si mesmo. Só que Deus, Ele sabe os desígnios do seu coração. A palavra diz que Ele conhece o caminho dos corações. A palavra diz assim, que Deus olhou a cidade, e Deus disse assim: façamos o seguinte, vamos distorcer essas línguas, vamos distribuir línguas novas, para que eles se espalhem sobre a terra, porque a promessa e o mandamento de Deus para Noé é o quê? Se espalhem sobre a terra. Só que o povo não quer se espalhar, o povo quer se unificar, se engrandecendo em um só lugar. Então ia contra o propósito de Deus, essa torre. Deus faz com que eles comecem a falar línguas estrangeiras. Eu não sei as línguas que se falavam antigamente, mas os povos começam a se espalhar, por quê? Porque ninguém entendia mais, nem... Diga assim: Deus está no controle, irmão. Eu nunca estarei no controle. Você nunca estará no controle. O nosso erro é pensar que nós temos controle do amanhã. O próprio Jesus disse assim: olha, por acaso pode mudar o fio da sua cabeça de amanhã? Então, por que te preocupas com o dia de amanhã? Viva cada dia o seu mal. Diga para o seu irmão: viva cada dia o seu mal. Para de sofrer antecipado. Verdade é que nós antecipamos sofrimento. E aí Deus, Ele sabe exatamente a ansiedade do seu coração. O homem está dentro de um governo humano. Só que agora, Deus vai entrar na história de uma maneira diferente. Eu quero que você entenda aqui. A palavra diz assim que Deus, tendo uma aliança com Noé, Ele vai decidir no seu coração, através da vida de um homem, criar um povo. Esse povo, ele não vai ser um povo igual aos outros povos. A palavra diz que Deus, ele vai olhar para a terra da Mesopotâmia, e dentro da terra de Ur, da cidade de Ur, ele vai começar a vasculhar algumas famílias, algumas casas, e ele vai encontrar dentre essas casas um homem chamado Terá. Terá, ele tem um filho chamado Abrão. Abrão, ele é da mesma casa a qual cresceu seus irmãos. Só que Abrão, ele é diferente. E o propósito de Deus aqui é criar uma nação que o represente agora sobre a terra. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Noé de não destruir mais a terra. Mas Deus tem o quê? Tem no seu coração chamar alguém para o representar na terra. E deste alguém criar um povo que seja referência dele nesta terra, que seja referência dele. Quando nós falamos de referência, nós falamos que seja alguém que se espelhe nele. Quando nós falamos de espelho, nós falamos de algo que é para você se... As pessoas, quando olharem para esse povo, vão ver não apenas um homem, mas vão ver o Deus deste homem, vão ver o Deus desse povo. Ou seja, Deus vai chamar alguém para representá-lo nessa terra. E toda pessoa e todo o povo que ver este homem vai olhar para ele e vai dizer assim: lá vai aquele que representa um Deus que não é o nosso. Ou seja, Deus vai escolher alguém desta terra para ser representante dele diante dos homens. Isso me chama muita atenção, por quê? Porque você tem que ser referência da parte de Deus no meio do povo a qual você vive. A pergunta é: o que você tem sido diante de Deus? A pergunta é: como você tem se representado como filho de Deus nessa terra? Como as pessoas olham para você e veem você? As pessoas olham para você e veem só vaidades. Elas igualam você ao mundo lá fora. Ou elas olham para você e veem Cristo estampado na sua cara, vê Cristo estampado no seu rosto. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser igual aos de lá de fora.
E eu quero deixar isso bem claro para você nessa noite. Deus não te chamou para ser igual. Deus não te chamou para representar rede social. Deus não te chamou para representar pastor cheio de glamour. Deus não te chamou para representar artista gospel. Deus te chamou para ser representante dele nessa. Diga para o teu irmão, você é espelho, irmão. O que você está refletindo para o seu irmão? O que você está refletindo na sua casa? O que você está se refletindo nos seus parentes? O que você está refletindo dentro do seu trabalho? As pessoas veem você como igual, como operador, como um gerente igual aos outros que falam um monte de besteira. Ou as pessoas olham para você e veem o respeito estampado de Cristo na sua face. Nós nunca vivemos um tempo com tanta carência de representantes, de embaixadores de Deus na terra. Isso é preocupante. Isso é para mim primeiro, amém? Porque as pessoas têm que olhar para mim e saber o Deus que eu sirvo. Qual Deus eu estou servindo hoje? Porque se as pessoas olham para você, mas não veem alguma diferença de um povo chamado, separado por Ele nessa terra, como você pode se dizer embaixador dele? Onde você vai? Cristão significa pequeno Cristo. Quando as pessoas olham para você e você fala, sou um cristão, elas realmente veem um pequeno Cristo em você. Elas realmente se espelham e veem assim, olha, ele tem uma coisa diferente. Ela tem uma coisa diferente. A gente pode falar de besteiras, a gente pode falar de imoralidades, mas toda vez que a gente começa a entrar no papo, no grupo, ele se afasta, ele fica quieto, ele não gosta de tais assuntos. Diga para o teu irmão, você não nasceu para ser igual a este mundo. Deus te chamou. Você tem pátria. A Bíblia diz que você é a nação eleita de Deus. A Bíblia diz que você não é que nem essa terra. O que os pregadores de hoje estão fazendo, sabe o que é? Você tem que ser igual ao mundo para poder se encaixar, para poder ser aceito. Deus não te chamou para ser aceito. Deus não te chamou para se encaixar em grupo de ninguém. Deus te chamou para ser embaixador. Deus te chamou para ser embaixador, representante do Deus vivo. Diga para o seu irmão, toma o teu lugar por direito. Para de querer se parecer com o mundo lá fora. Jesus disse, vocês não são do mundo. Eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas como eu vos escolhi, o mundo vos odeia. O primeiro aspecto de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é não ser aceito no meio de um sistema mundano. Deus está dizendo para você hoje, você é diferente. Amor, o diabo quer lançar na sua mente que você tem que ser igual, que você tem que andar na moda, que você tem que ser como eles. Para com isso. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu não vejo um profeta, um discípulo, que quando foi pregar mudou a mensagem para ser aceito. Jeremias foi para dentro da prisão. O rei Joaquim fala assim, manda o pergaminho para ver se ele muda a mensagem. A mensagem é a mesma, arrependa-se. A nossa geração precisa de pessoas que gritem, arrependa-se.
Mas pastor, não vão gostar de mim? Não vão mesmo. Não vou receber muitas visualizações? Não vai mesmo. Você está preocupado demais com o que o mundo acha sobre você. Está se esquecendo do que Deus pensa sobre você. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Os discípulos estão perguntando, estão ali numa disputa teológica, quem vai ser o maior. Jesus, ouvindo, diz assim, mas aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Uma disputa de quem quer ser mais. Uma disputa de quem vai receber mais agendas. Uma disputa. Pregadores mudando a mensagem. Por que não recebeu uma agenda maior? Onde na Bíblia está isso? Porque não tem views. Hoje é a época do views, né? Geração Z. Eu acho que é geração Y já. Mudando a intenção da mensagem. Hoje eu fui ver o YouTube esses dias. Bispos pregando apenas uma teologia de prosperidade, não preparando o povo para aquilo que há de vir, não preparando o seu coração para o impacto que vai chegar no mundo. Aí o crente se frustra. Por quê? Porque só recebe carinho, bênção, não cresce calejado, não cresce enraizado, cresce sem estrutura, a casa até bonita, até sabe louvar, até sabe pregar bem, veste um terno bonito, uma gravata bonita, parece que é barro, parece que é vaso, mas ainda é barro, só tem aparência. A primeira luta que vem no casamento quer deixar a esposa, quer deixar o esposo, quer deixar o ministério, a vida espiritual. Deus não me deu, Deus não me olha, Deus não vê, irmão. Paulo pregava na prisão. Era uma unção tremenda. Quando Pedro abriu a boca, ele converteu 5.000 almas. E não foi com mensagem de prosperidade, foi com mensagem, olha, o Cristo veio dos céus para salvar vocês dos seus pecados, arrependam-se. Pediram a cabeça de João Batista, por quê? Porque ele pregou contra a imoralidade. Ele poderia pregar nos melhores púlpitos. Se você não sabe, João Batista é descendente de Arão. Ele poderia pregar nas melhores sinagogas. Ele poderia fazer parte do sacerdócio. Ele poderia ser do sinédrio. Só que ele cresceu no meio do deserto. E o livro de Isaías vai dizer assim, que esse homem não tinha o nome de João Batista ainda, mas que Deus declara a ele para o profeta, ele será uma voz. Ele será uma voz. Pode não ter nome, pode não pregar nos melhores púlpitos, mas ele tem uma unção, ele tem uma mensagem, que ele será uma voz. Rimicandora Sandará. Olha para cá que eu estou no começo, irmão. Representante, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu quero falar para vocês de 2 representantes bíblicos. Um deles é chamado de Sansão. É juiz. Diga assim, tem título. É nazireu de Deus. Diga assim, Deus o escolheu. Tem unção, força. Só que, por mais que ele tenha a unção, escolhido por Deus, tem título, ele resiste ao poder de Deus sobre ele. Como? Desrespeita os pais, se prostitui em outro lugar, resiste a Deus quando Deus fala, não ouve mais ninguém.
não ouve mais pastor, não ouve mais o amigo, não ouve mais o pai, mete mão em coisa morta, ainda leva para dentro de casa, rebelde, não quer saber de nada, pensando que em todo o tempo Deus estaria com ele. Só que a Bíblia diz que tem uma coisa que Deus não aceita, irmão. Eu quero que você entenda esse segredo. Quando ele entregou a intimidade que ele tinha com Deus para uma cultura mundana, uma cultura de prostituição, ali ele selou, ali acabou para ele, porque uma coisa que Deus não divide é a glória dele. A palavra diz que Sansão revelou o segredo. Diga assim, ele revelou o secreto. Diga para o teu irmão, fecha a boca, irmão. Para de revelar aquilo que Deus já te deu em oração. Para de abrir sua boca para todo mundo aquilo que Deus já colocou para você dentro do quarto. Intimidade não se revela. Intimidade com Deus não é pública, é secreta. Muitas vezes você só não recebeu ainda, por quê? Porque você está confiando muito no seu título, você está confiando muito na unção que Deus te deu, sabe louvar, sabe pregar, pouco importa, irmão, se você não tiver a intimidade na presença dEle, quando bater lá no céu, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: Deus, eu preguei, eu louvei, eu curei, eu libertei, o demônio obedeceu. Jesus vai olhar para ele com uma cara de frustração e vai dizer assim: eu nunca te conheci. E a outros ele vai dizer assim: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Por quê? Porque quando o humilde estava precisando de oração, você visitou ele na casa dele. Quando aquele que não tinha nada pediu algo de comer, você repartiu o pão com ele. Quando era para você se engrandecer, você se diminuiu para que eu pudesse crescer em cima de você. Diga para o teu irmão: secreto é o segredo na sua casa hoje. Deus não te chamou para ter apenas unção. E Jesus vai dizer muito, Bíblia se explica com Bíblia. Jesus vai ser muito claro, vai dizer assim: os discípulos estão felizão. Diga assim: os discípulos estão felizão. Os demônios me obedecem, eu curo, eu faço isso. Aí Jesus vem dar uma paulada. Jesus dá paulada em discípulo, irmão. Uma coisa que Jesus gosta, o povo ele orienta. Agora discípulo, aquele que está junto no secreto ali, ouvindo, aprendendo, para liderar, para poder ser exemplo. Esse Deus da pedrada, irmão. E Jesus vai dizer assim: olha, por que vocês se alegram? Antes se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Deus, ele conhece tanto a gente, irmão, que a gente não pode fazer uma coisinha a mais para Deus, que a gente já começa a se engrandecer. Já acha que é melhor que o irmão, já acha que prega melhor, que louva melhor, que toca melhor, que ora mais forte. Oração forte não existe, irmão. Para com isso. Existe oração com coração quebrantado, oração poderosa. Deus, ele pode, o justo, ele tem a sua oração, pode muito em seus efeitos. Aleluia. Representante de Deus na terra. E existe outro representante. E o nome dele é chamado de Daniel. Eu fico imaginando, e se Sansão tivesse no lugar de Dani, e Nabucodonosor falasse assim: olha, vem para cá, com aquele coração corrompido, come da mesa aí, tem as mulheres aí, porque Sansão gostava de mulher, sim ou não? Tem as mulheres. Eu acho que ele seria o primeiro da fila. Olha a diferença do que serve e do que não serve. Só que a palavra diz que Daniel, com os pais mortos, a cidade destruída, agora dentro do cativeiro, com um monte de povo que nem conhece, e era obrigatório eles aprenderem a cultura babilônica, porque existia uma estratégia babilônica de pegar os jovens, a mocidade,
passar a cultura dos caldeus, a cultura pagã, colocar novos nomes, colocar uma nova vestimenta neles, e através dessa contaminação cultural, eles colocariam esses jovens de novo no meio do povo, para ensiná-los como tem que cultuar o Deus deles. Diga para o teu irmão: Deus está vendo tudo, irmão. Aí Deus vai ver um menino, um jovem, dentro do palácio babilônico, dizendo assim: eu não quero comer desta mesa, eu não quero me curvar, Sedraque, Mesaque e Abednego, diante das leis que você coloca, porque acima da sua lei, acima das suas roupas bonitas, acima do seu trono, do seu palácio, acima dos seus macumbeiros, acima dos seus videntes, existe um Deus que os meus pais me ensinaram a servir. E esse Deus tem uma regra. Qual é a regra? Só ao Senhor teu Deus adorará. Aleluia! Rabando evasi, lamanto revas. Deus te separou, irmão. Essa era a confirmação que você queria. Deus não te chamou para ser que nem do mundo. Essa é a crise que o diabo está balançando na sua mente essa semana. Deus não te chamou para ser que nem eles. Estava pensando em desistir, o pastor nem sabia, né? Estava pensando em nem vir mais para o culto, e o pastor nem adivinhava, né? Mas Deus sondou o seu coração no meio da noite e viu a crise que você estava, de sofrimento, de dor. Porque no momento que a nossa carne grita que Satanás, ele vem. E aí ele vai dizer assim: se você é filho, ele vai provar a nossa identidade. Porque está vivendo no deserto. Poderia sair e não sai. Transforma, muda, se adequa, se enquadra no nosso sistema. Minha filha quebrou 2 dedos quase hoje. O pastor me chamou para pregar. Meu carro começou a falhar no meio da marginal. Eu falei: pronto, é hoje. A luz acaba. Eu falei: vou pregar sem luz. Fala: Jesus, o que é isso? Diga assim: é Jesus sabendo o seu coração. É o seu inimigo impedindo você de vir para o culto. Porque ele sabe que aqui dentro, a palavra diz assim, que Asaf quase caiu. Quase foi lá para fora. Asaf é líder de louvor. Só que ele está dizendo dentro do seu coração: eles fazem o que quiserem, e mal nenhum lhes causa dano, e se eu ao menos pensar em fazer o que eles fazem, já me esmaga a mão de Deus. É assim ou não é? É assim porque é comigo. Se Jesus, eu entrei numa crise, a mão de Deus me esmagando, a palavra de Deus me contorcendo, e eu falando: Deus, eu não quero resistir, não, eu não quero isso, pelo amor de Deus. E aí Deus falando assim: continua. E aí Deus me falou: olha, João Batista era uma voz. José foi para a prisão porque não quis mentir. Caluniaram, difamaram, mas a Bíblia diz: em todo o tempo Deus era com. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. Olha para cá. Você é representante de Deus na terra. Você é referência para alguém. Alguém olha para você e só não caiu ainda porque você continua de pé. É que Satanás está cegando o seu entendimento de uma certa forma, com tantas situações. Nós estamos sendo bombardeados de setas todos os dias. Dardos inflamados. Agora tem uma doutrina demoníaca, porque nós estamos num tempo de fim, no começo. Doutrinas demoníacas bombardeando os seus ouvidos para você deixar de servir a Deus da maneira correta.
a bomba estoura de um lado, estoura do outro, e você se entristece. Às vezes você se pergunta, é tanta pancada, Deus? É tanta porrada para me poder desviar, para me poder deixar de te servir. A palavra diz assim: de te servir. Aí Deus vai escolher um homem. Segundo Flávio Joséfo, Abrão foi o primeiro astrólogo da Bíblia. Abrão, a família dele era uma família idólatra. É uma família que levantava, fazia, não apenas idólatra, mas ela fazia ídolos. Ela influenciava o povo a idolatrar ídolos. Só que era uma família, na época em que se vive, rica, cheia de um conforto. Abrão, ele não era pobre, bem dizendo. Abrão, ele era bem sucedido. Ele tinha todo o conforto da casa dele. Eu não sei se ele teve relacionamento com Deus antes, porque a Bíblia só fala assim um resumo de que ele ouviu a voz de Deus. Só que ele olhava para as estrelas do céu, segundo Flávio Joséfo, e falava assim: não é possível que tudo o que eu possuo foi me dado por esses deuses que eu mesmo construo. Abrão tinha uma mente diferente. O que chamou Abrão, a presença de Deus, a atenção a Abrão, foi que ele não era igual aos seus parentes. Ele não entregou o seu coração a qualquer cultura que lhes dava, a qualquer filosofia, a qualquer doutrina que pregava para ele. Ele não aceitava. Ele era um homem pensante, pastor. Ele seguiu o que está escrito no livro de Romanos: apresentai os vossos corpos como sacrifício a Deus, prestando um culto racional. O que é isso? Eu estou aqui, eu não estou aqui porque simplesmente eu estou aqui para ficar vendo o pastor. Eu estou aqui para servir um Deus. Eu sei que quando eu oro, Deus me ouve. Eu sei que as palavras que saem da minha boca têm entendimento, não são palavras loucas. Eu sei que aquilo que sai da boca do pastor, da pastora, dos levitas, do Marcão, não são palavras vãs. Eu estou entendendo o que eles estão dizendo. Diga assim: pensante. Diga para o teu irmão: para de viver escutando qualquer filosofia que você vê por aí. A única filosofia que você tem que ouvir, que nem Abrão, diga assim, é a voz. É a voz da palavra de Deus. Deus vai olhar, olha para cá. Deus vai olhar para os filhos de Terá e vai ver um homem chamado Abrão. E o que Deus tem procurado hoje, no meio dessa igreja, eu tenho certeza que Deus está sondando cada coração. Porque um dia eu já estive aí. Um dia eu já falei assim: Deus, o que aquele homem faz, eu quero fazer também. A unção que ele tem, eu quero ter também. E Deus sonda o coração que está disponível a ele. Qual a intenção do seu coração hoje? É apenas vir aqui para receber. É apenas vir aqui porque você não aguenta mais ficar dentro da sua casa. Deus entende tudo isso. Mas Ele trabalha a devoção que você tem dentro de si para com Ele. Ele sabe que se Ele te der alguma coisa, uma hora você vai parar de vir, uma hora você vai se perder naquilo que Ele pode te dar. Já foi dito aqui hoje. Qual é a intenção do seu coração? A palavra diz que Deus vai falar assim: Abrão, olha para cá. Deus está aqui, amém, irmão? Deus vai dar um direcionamento. Deus vai dizer assim: Abrão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para casa, para a terra que eu vou te mostrar. Isso é muito louco, por quê? Porque quando Abrão ouve a voz de Deus mexe com toda a estrutura que está ao seu redor.
quando Deus escolhe Abrão e fala assim: Abrão, sai. Abrão está dentro do seu conforto, da sua casa, e aqui vai ter que envolver alguma coisa da parte de Abrão. Qual que é, pastor? Abrão vai ter que escolher. Ou ele escolhe o conforto da casa, o lugar de segurança, ou ele escolhe ouvir a voz de Deus. E ir para uma terra que ele nem viu, que ele nunca viu e nem ouviu falar. Ele vai ter que tomar uma decisão que um dia você fez, uma escolha de deixar o conforto do seu lar, de deixar muitas vezes o seu lugar de segurança, para tomar uma escolha. E sabe o que eu acho interessante aqui? É que a escolha que Abrão vai tomar, pela voz que ele ouve, da voz de Deus, vai mexer com toda a estrutura dele, toda a estrutura da sua casa, porque vai envolver o casamento dele, vai envolver os pais dele, vai envolver os parentes dele, os amigos dele. Alguém vai olhar para Abrão e vai dizer assim: Abrão, você está louco? Você vai deixar todo esse lugar de segurança, todo esse lugar de conforto, por causa de uma voz que você ouviu? Vai expor o seu casamento a esse ministério que você nem sabe de onde veio essa voz. Diga assim: Deus vai mexer toda a estrutura dentro da sua casa. É quando você se converte, o seu pai não entende, os seus irmãos muito menos, andava comigo, cultuava comigo, ia para balada comigo, bebia comigo, fumava comigo, mas agora que ouviu a voz desse Deus, não quer mais fumar, não quer mais beber, não quer mais cultuar, não quer mais se alcoolizar. Ele está diferente de uma certa forma. Que escolha é essa que ele tomou? Diga assim: só sabe quem ouve, só sabe quem sente, só sabe quem Deus escolhe para saber. Ah, meu Deus! Deus está visitando a sua casa hoje, e Ele está dizendo assim: vou mexer com a estrutura do seu lar. Porque a primeira coisa que tem mudança é o lugar que eu moro, é o lugar da minha intimidade. Minha esposa não se converteu, meu esposo não se converteu, mas quando você chega em casa, antigamente você até abria a boca, brigava, se alcoolizava, ia para a balada. Hoje não. Hoje você vai fazer uma janta, vai fazer um almoço no final de semana, dizendo: olha, Deus me transformou, porque eu decidi ouvir uma voz de um caminho. Eu nem vi ele ainda. Diz que vai ter um Jesus que vai voltar aí, e vai ter uma terra que emana leite e mel, e vai ter ruas de ouro. Paulo vai dizer assim: eu conheci alguém que foi ao terceiro sol, não sei se foi no corpo ou se foi em espírito, mas eu ouvi palavras que aos homens não posso pronunciar. Deus estava dizendo para Paulo: Paulo, eles ainda não estão preparados para aquilo que eu tenho para eles. Eles pensam que estão preparados, mas o que eu tenho para eles vai surpreender. Olha para cá. Rabado Kondaracha. Cutuca teu irmão e diz: Deus está te chamando, irmão. Se posiciona. Toma uma escolha na sua vida. Porque ou é a terra de Deus, ou é a terra do mundo. Você não pode servir a dois senhores. Ou é sim, ou é não. Tudo que gera dúvida e incerteza não provém da parte de Deus. Olha para cá. Muitas vezes você vai ter que sair do lugar de segurança
e eu te provo na Bíblia, do lugar de conforto para ouvir a voz que te chama. Como, pastor? A palavra diz que Jesus desceu do monte depois da oração. E ele começou a caminhar sobre o mar. Os discípulos saíram na frente, dentro do barco. Tinha um vento forte. Alguém olha e fala assim: é um fantasma. E uma voz do meio dos ventos sai: sou eu, não temam. Pedro, presta atenção aqui. Pedro olha e fala assim: se é tu, mande que eu vá com você. Pedro estava dizendo: o lugar que você está pisando, eu também quero pisar. Pedro foi o único que teve coragem de sair da segurança do barco, do conforto do barco, para andar em um lugar que todos afundariam. Pedro vai pisar em um ambiente que todos afundariam, porque ele começou a ouvir a voz de Jesus. Muitos falam da falta de fé de Pedro, eu digo ao contrário. Quantos passos Pedro deu até sua fé oscilar? Quantas experiências com Deus Pedro teve até a minha fé também oscilar? Os discípulos ficaram dentro do barco olhando. Diga para o teu irmão: não seja aquele que olha, seja aquele que deu o primeiro passo. A palavra diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Os discípulos ficaram olhando, enquanto Pedro começou a afundar, de repente. E Deus falou fortemente ao meu coração, ele até afundou. Quando a fé dele oscilou, ele começou a olhar ao redor, porque a nossa fé oscila quando nós começamos a olhar ao redor. A dificuldade, a tristeza, aqueles que estão num lugar de segurança esperando que eu caia. Diga para o teu irmão: tem gente esperando, irmão, para ver você afundar, mas não viram quantos passos você já deu diante de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Para você que deu o primeiro passo, você vai ter experiências com Deus que pessoas nunca terão. Você vai pisar em lugares que ninguém nunca vai pisar. Você vai ser socorrido por Deus em ambientes que todos afundariam. Deus está dizendo para você: sai do lugar de segurança e ouve a minha voz, que está dizendo: vem, vem, eu estou te chamando para pisar num lugar onde todos afundariam. Ramanto refá, rimicandorá xandará. O Espírito Santo de Deus falou ao meu entendimento: tem muitas pessoas esperando você afundar. Fica tranquilo, a sua fé pode oscilar, mas eu vou estar ali para te resgatar de novo. Você vai voltar para o barco. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: como é que foi, Pedrão? Por quê? Porque nunca teve coragem de fazer aquilo que só você teve. Deus está dizendo para você hoje: você sujeitou o seu ministério, você sujeitou a sua família por causa de uma escolha, mas você também vai viver coisas que ninguém nunca viu. Você vai ter experiências que ninguém nunca teve. Deus vai falar com você de uma maneira que ninguém nunca falou. Mandorá xandará. Alguém vai olhar e vai dizer: está louco? Mas Jesus está vendo quantos passos você está dando em direção a Ele. Está difícil. Está difícil. Fica tranquilo. O mesmo Deus que tem os discípulos de segurança no barco é o mesmo Deus que te segura no meio das águas também. É por isso que o profeta vai dizer: o mar não te submergirá. Ainda que ande pelo fogo, ele não arderá em ti.
Porque você ainda tem um Deus nessa terra que cuida dos filhos dele. Pode falar Satanás o que quiser. Deus não te chamou para afundar no meio desse mar. Deus te chamou para andar onde ninguém nunca andou. Ramandora Sandará. Mandou aí, Reva. Pastor, entrou em crise a minha casa, por quê? Porque eu tomei uma escolha. Não espere chamar Jesus para a sua vida e nada acontecer. Se você chamou Jesus para a tua casa, se você chamou Jesus para o seu ministério, Ele precisa mudar a estrutura. Ele precisa colocar algumas coisas que estão fora do lugar. Ele precisa encaixar a sua vida espiritual no eixo. Chega de ser como qualquer um. Chega de ser da mesma forma. Chega de ser da mesma maneira. Recebe uma unção diferente. Uma unção que liberta. Uma unção que cura. Você é embaixador dele nessa terra. Toma o teu lugar por direito. Amandora Sandará. Deixa o Espírito Santo trabalhar aí dentro. Deixa o Espírito Santo trabalhar aí. Olha para cá. Abraão, faz a escolha. Ou você escolhe a sua parentela, ou você escolhe ir para um lugar que você nem conhece. Abraão vai sair da sua casa, sujeitando toda a sua família. Ele vai sair do lugar de conforto. É a mesma coisa que nós vivemos hoje. Muitos homens, mulheres, estão vivendo isso. Se converteu, mas os parentes não. Está tendo que deixar algo para trás. Diga assim, deixa para trás. Deixa para trás. Não queira levar com você, deixa para trás. Se separa. Santo quer dizer não que você não tenha pecados. Santo quer dizer separado. Eu decido me separar. Eu decido não mais resistir à voz dele, mas eu decido obedecer. A palavra diz que Abraão vai começar a andar, vai começar a peregrinar sobre as terras. Ele encontra Canaã e ele faz um altar. Ele edifica um altar a Deus. Quando ele edifica, a palavra diz que ele começa a andar mais um pouco ao oriente. E ele vai para uma terra chamada Negueb. E nessa terra, diga assim, ele vai passar fome. Mas Deus, ele não ouviu a voz, ele ouviu. Deus não tem promessa, Deus tem. Mas isso não isenta você de passar dificuldades que outros homens também vão passar. E na primeira dificuldade que Abraão teve, segundo a Bíblia, a palavra diz que perto dessa terra tinha a terra do Egito. Abraão vai fazer uma escolha ali que não vai agradar a Deus. Ele vai pegar e olhar para sua esposa e vai dizer: ô mulher, você é muito bonita. Diga assim, ele é ciumento também. Você é muito bonita. O cara vai olhar para você, meu Deus. Quando ele chega na terra do Egito, ele fala assim: vou dizer que você é minha irmã. Vai usar a esposa como troca agora. Vai pisar na bola do casar. O casamento vai entrar em crise, irmão. A Bíblia não fala que, irmão,
Imagina. O bispo chega na pastora e fala assim: pastor, vou fazer o seguinte, você é minha irmã hoje, vou te dar para os caras lá. O coração vai a 1000. Mas eu casei. Agora vai ter uma separação, não por parte de Deus. Abrão escolhe isso. A escolha foi dele. O erro foi dele. Aconteceu a separação por causa? Foi para o Egito. Chega no Egito. Deus, a Bíblia diz assim, Deus começou a prosperar Abrão, só que ele entregou o que fazia parte do propósito. Por escolha dele, ele decidiu entregar o que fazia parte do propósito. Ele já tomou a escolha, ele casou com Sarai e Deus não se envolveu nisso. Só que uma vez que você está casado, muitas vezes Deus faz um se os dois têm concordância, sim ou não? Só que Abrão decidiu deixar isso com medo de enfrentar o que estava por vir. Diga para o seu irmão, tenha coragem, irmã. Tenha coragem, irmã. Não vai deixar ela não vai deixar ele não. Porque a coisa estreitou financeiramente. Porque o que mais dá separação no Brasil é o quê? Financeiro. Você casou com dinheiro? Você casou com dinheiro, com os bens, então você já casou errado. E é tão sério isso, que Jesus diz assim, e nos últimos dias, será que nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ninguém respeita mais princípio. Ninguém respeita mais compromisso. A Bíblia diz assim que Sarai foi para os príncipes do faraó. Abrão começa a trabalhar, só que ele está prosperando em cima de mentira. Ele entra debaixo de mim e de engano. E agora? Como Deus tem promessa, Deus tem que resolver. Como Deus tem propósito, Deus tem que resolver. Por quê? Porque aquilo que é de Abrão e o propósito de Deus está vinculado a ele, está na mão de outro. Está na mão do faraó. Aí Deus vai até a terra do Egito para ver como é que estava o casal. E olha que está separado. Um está de um lado, outro está do outro. Abrão até está prosperando, está enriquecendo. Só que o que adianta você enriquecer se você já saiu debaixo do propósito? O que adianta prosperar se você já nem está mais na visão dele? O que adianta ter empresa, irmão, se você já deixou a parte de Deus há muito tempo? Fica para o teu irmão, volta para o propósito. Não tinha muito, mas tinha felicidade. Não tinha todo dia uma churrascaria, mas tinha aquela comida caseira. Tinha aquele colchão mole na panela, com batata. Tinha felicidade, tinha diálogo na mesa. Abrão agora senta sozinho. Está triste, pensando, está em crise. Estou prosperando, mas cadê minha esposa? Estou prosperando, mas e aí, Deus? Aí julga a culpa em Deus. E aí, Deus? Deus o quê? Você escolheu isso. Você escolheu. Por quê? Porque você ficou com medo na hora da situação e escolheu ir para o Egito para prosperar. Trocou o glamour da sociedade te apresenta, porque a sociedade te apresenta nas redes sociais o quê? Você tem que ter o melhor corpo. Você tem que ter a melhor roupa. Todo mundo postando fotinha feliz da vida. O melhor designer. Mal sabe o que está vivendo lá dentro de casa, irmão. Mal sabe, é tudo para maquiar, é fake, diga assim, é fake. Muitos é fake. E ainda tem, agora tem os efeitos. Você vê a pessoa, quando você vai ver ela, você não é mais a pessoa, mas não é mais. Abrão sai do propósito. Só que o propósito não está baseado no que Abrão faz. O propósito está baseado naquilo que Deus prometeu sobre ele. Essa é a promessa que você tem. Você pode errar.
Você pode entregar aquilo que era de propósito. Mas quando o propósito é de Deus, irmão. A palavra diz que quando Sarai está lá, Deus olhou para a terra do Egito. E a Bíblia é muito clara em dizer que por Sarai, Deus mandou praga na terra do Egito. O cara ficou perturbado, não sabia de onde estava vindo. Diga para o teu irmão, Deus está perturbando muita gente hoje. Porque está segurando o que não é para ter teu. Foi aliançado com Deus. Não foi aliançado com os homens. Essa pombagira vai largar. Vai largar este homem. Vai largar esta mulher. Deus está falando fortemente ao meu coração. Eu sou o único que restaura alianças quebradas. Eu sou o único que protejo aquilo que é meu. O que Abraão não sabia é que nunca foi dele. O propósito estava na mão de Deus. Então quando o faraó decidiu tocar em Sarai, Deus falou assim, você vai tocar naquilo que não é teu. E não é de Abraão, é meu. É meu. Se coloca de pé no nome de Jesus. O diabo não toca, irmão. Eu não estou falando apenas de casamentos. Casamentos também. Mas eu estou falando em tudo aquilo que Deus designou na sua mão. O adversário não pode tocar. Não pode tocar. Talvez você entrou pensando em parar de orar. O segredo está na oração. A palavra diz que Deus vai resolver o problema de Abraão. Manda a praga no Egito. O faraó fica perturbado, eu não sei como que foi a reação deste homem. Só que a palavra diz assim, que ele vai chegar diante de Abraão e vai dizer assim, ficaste louco, mentiu para mim. Ele é escolhido, sim ou não? Tem propósito, sim ou não? Mas viveu uma vida debaixo de mentira há algum tempo dele. Pensando que Deus não ia ver, diga assim, uma hora a conta fecha. Uma hora a conta fecha. E a palavra diz que quando o faraó quis tocar em Sarai, os príncipes, estavam no harém lá do faraó, Deus falou assim, olha, vou unir de novo. E a palavra diz que quando Sarai, ela vem para Abraão, nessa época ainda, ela até vem, só que agora vai ter tem que ter perdão. Diga para o teu irmão, perdoa, irmão. Tem que buscar perdão. Vai voltar quebrado. Sabe lá como está o psicológico, emocional. Mas tem que perdoar, porque Deus tem propósito. Deus está falando para alguém aqui, amém? Estou dizendo para todo mundo, Deus está falando para alguém aqui. Que Deus precisa tirar da mão de Satanás aquilo que ele tem propósito. A palavra diz assim, que Abraão sai da terra do Egito, meu bispo. Só que agora ele sai sem moral. Muitos dos seus servos ficam no Egito. Como quem dizendo, Abraão, eu até acreditava em você, mas depois que você mentiu, irmão. Diga assim, é muito fácil, é difícil construir uma cidade. Mas para destruir, basta um erro. E as pessoas lembram da gente não pelos anos. As pessoas lembram pelo erro. Só que Abraão não deixou de ser Abraão porque errou, irmão. Noé não deixou de ser Noé, o cara da arca, porque pecou uma vez lá no vinho. A sua balança não é a balança de Deus. Diga para o teu irmão, para de julgar, irmão. Para de olhar para o erro do seu irmão. E começa a olhar para si mesmo. O que você precisa mudar dentro de si. A sua espiritualidade amadurece quando você para de olhar os outros. E começa a olhar para si mesmo. O que preciso mudar dentro de mim? Às vezes Deus quer até te dar alguma coisa, irmão. Só que às vezes o ser humano é tão pequeno que quer ter só para falar que tem. Para com isso, tira da cabeça, irmão.
A Bíblia diz assim, que Abrão vai voltar para o Negueb, só que agora Abrão volta para o Negueb rico. Isso é muito louco, meu bispo. Por quê? Porque uma vez que eu estava passando fome, agora eu volto rico. Olha que loucura. O que Deus fez? Eu acho que nem ele entendeu muito bem. Porque nessa terra que eu decidi mentir, Deus me fez voltar para a mesma terra, só que agora próspero, cheio de providência. Tipo, irmão, alguém vai perguntar o que aconteceu, irmão. Alguém vai perguntar o que aconteceu. O que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Estava passando dificuldade. Diga assim, é processo. Segura o processo. Não foge não, passa por ele. Porque agora Abraão está diferente como? Não apenas bens financeiros, ele está maduro. Não vou mais sair do meu casamento. Chega de ficar vendendo a minha esposa por qualquer coisa. Chega de ficar tratando os outros dessa forma. Deus está te amadurecendo. Por que foi para o Egito? Para aprender a dar valor para o que tem. Porque muitas vezes perde. Para aprender a dar valor para o que tem. Deus está te ensinando a dar valor para aquilo que você tem. Volta para sua casa hoje e agradece pelo seu trabalho. Agradece pela sua família. Agradece pelos seus filhos. Você é surpreendentemente abençoado e nem sabe. Está com os filhos na igreja. Tem uma esposa que apoia. Tem unção de Deus. Tem sabedoria, tem tudo, irmão. Por que a gente reclama tanto? Vou terminar, pastor. Abraão volta. Só que a palavra diz que quando ele saiu da terra dos seus pais, ele levou Ló. Ló o seguiu. Abraão não repreendeu Ló, e a Bíblia diz depois em seguida no versículo, e Abraão levou Ló com ele. Tem uma confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Tem uma crise ali. Cresceram, se desenvolveram na terra. E a palavra diz assim, que Abraão, já com sabedoria, ele vai olhar para Ló e vai dizer assim, Ló, para que não haja conflito, diga assim, apazigua, irmão. Não sai batendo, não. Não sai xingando qualquer um, não. Deus te deu maturidade, espírito moderado. Seja superior a isso. Chega de crise, chega de brigar por qualquer coisa. Briga porque o garfo caiu, briga porque o prato quebrou, pelo amor de Deus. Entra em crise. E Abraão vai dizer assim, olha, Ló, escolhe aí. A palavra diz que Ló, ele viu a campina que ia para o oriente de Sodoma, enquanto Abraão ficou com a outra parte. Passa-se alguns anos e Ló, ele começa a construir, diga assim, construir. Só que quanto mais ele constrói, mais ele se aproxima da cidade de Sodoma. Uma terra de morar ali. Abraão decidiu não construir para lá, mas ficar ali, uma terra que não é tão bonita. Mas mesmo assim ele começou a trabalhar. A pergunta que eu deixo aqui é que muitas vezes nós construímos, só que nós temos que tomar cuidado para que lado nós estamos construindo. Nem tudo que você constrói está te levando para o lado da parte de Deus. A palavra diz que quando Ló ele construía as suas casas, ele se aproximava de Sodoma. Diga assim, a sua construção hoje, ela está te levando para qual direção? Nem toda construção te leva para Deus, irmão. Nem tudo que você constrói está te direcionando para o lado correto. Às vezes você está construindo, mas está chegando em Sodoma. Está prestes a entrar na cidade para se contaminar. Para terminar.
Ló chegou a Sodoma. Construiu, foi para Sodoma. Deixou a fonte. O que aconteceu? Aquela cidade era uma cidade imoral. Era uma cidade sem princípios. É o que está acontecendo aí fora, amém? Sem princípio, ninguém respeita mais ninguém, sem compromisso. Diga assim, servir a Deus exige compromisso. E ninguém quer responsabilidade. É por isso que as pessoas é mais fácil viver a vida lá fora, por quê? Porque não tem responsabilidade. Servir a Deus exige comprometimento, compromisso, responsabilidade. As pessoas não querem ter amadurecimento, as pessoas não querem amadurecer, irmão. A palavra diz assim, que Deus vem em oração até Abraão, para terminar, pastor. Abraão se posiciona, e aí Deus vai dar uma resposta, uma afirmação a Abraão, dizendo assim, vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. Deus fala ao servo o que iria acontecer à cidade. Só que dentro do coração de Abraão, existe o sobrinho Ló, que está dentro de Sodoma. E a palavra descreve assim, e quando o Senhor disse para Abraão, queria destruir a cidade, Abraão permaneceu na presença de Deus. Em algumas traduções vai dizer assim, ele permaneceu e ele se aproximou. Deus deu a resposta da destruição da cidade. Só que Abraão tem Ló. E a Bíblia diz assim, ele permaneceu. Ele não deixou o lugar de oração. No momento que Deus já terminou o assunto. Se ele deixa o lugar de oração e não permanece, Ló seria destruído junto com a cidade. Só que ele insistiu com Deus, ele permaneceu e ele começou a questionar Deus na própria sentença. E quanto mais ele questionava, a palavra diz assim, e ele se aproximou da face. Diga assim, a permanência te aproxima. Para mudar sentenças que Deus já decretou para alguém. E sabe o que eu entendo aqui? Que tem alguém que só está de pé porque você continua orando. Que tem alguém que não caiu ainda e não foi destruído porque teve alguém que foi permanente. E teve pessoas que já pereceram porque simplesmente você deixou de orar. Diga para o teu irmão, continua permanente. Enquanto você ora aqui, Deus visita ele lá. Eu não sei o que você veio pedir para Deus hoje aqui, mas eu sei de uma coisa, a sua permanência está se aproximando da face de Deus. Deus envia o anjo para Sodoma dizendo, olha Ló, sai da cidade que eu vou destruir, mas não olha para trás não. Quando Ló está saindo da cidade, Deus vai destruir a cidade de Sodoma. A questão de Deus dizer assim, não olha para trás, olha assim, não pare de olhar para aquilo que eu já tirei de você. Para de olhar para aquilo que já tirei de você. Por quê? Porque eu só tirei porque iria te destruir. Eu só não deixei porque estava te corrompendo. Eu só não deixei porque eu iria destruir você e ia junto. Enquanto você estiver permanente em oração, Deus estará trabalhando na vida de algumas pessoas. A sua casa só está de pé porque você é homem de oração, porque você é mulher de oração, você é coluna espiritual para alguém hoje. Deus está dizendo, eu estou dando livramento.